Olá, eu sou Bruno Pavão e esse é o podcast Curadores de Legado, onde a gente traz as maiores referências dos seus respectivos campos de trabalho para entender o que os motivou a seguir carreira, o que os faz seguir adiante, por que eles continuam trabalhando, qual é o legado que eles deixam depois que o trabalho já atingiu um nível de sucesso inacreditável, né? Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Paiva, o senhor dos eventos de Petrópolis, o cara que tem a mão em tudo, o cara que é responsável por todos os maiores eventos da cidade. Rodrigo, antes de qualquer coisa, eu queria que você explicasse para mim por que você decidiu trabalhar com eventos, ou que caminhos que a vida te levou para você chegar aqui onde você chegou. E me fala um pouquinho sobre você também. É um prazer estar aqui, Bruno, poder contar um pouquinho da minha história, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção do que a gente já passou, do que demorou para ser construído. E eu acho que contar isso acaba também sendo uma forma de motivação, né? Então acho também que é muito importante esse tipo de canal para a gente mostrar que as oportunidades aparecem e que as coisas podem ser construídas. Maravilha. O que aconteceu, né, na sua juventude? Como que você entrou efetivamente no mercado de eventos? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos e comecei a trabalhar porque eu queria mesmo, assim, ficava em cima do meu pai e da minha mãe para deixar eu trabalhar, para arrumar um emprego para mim, que eu queria começar a produzir, assim, sempre, desde cedo, quis já ser independente, ter o meu dinheiro, fazer minhas coisas. E aí eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade, né, que é dos negócios que eu sigo até hoje, né? Então comecei a trabalhar com a contabilidade, que me abriu muitas portas, né? Eu era office boy nesse escritório e era exatamente uma coisa que eu adorava fazer, estar na rua o dia inteiro, ter contato com as pessoas. Hoje em dia até esse mercado mudou muito, né? Porque as coisas estão muito digitais, mas antigamente a gente realmente tinha que ir numa repartição. Então a minha vida era muito isso, estar em repartições o dia inteiro, estar em contato com as pessoas, tentando desenrolar problemas. E aí assim começou a minha carreira profissional, né? Depois eu segui para fazer o curso técnico de contabilidade no Liceu, que era o colégio que eu estudava. Então isso foi me levando mais ainda para a profissão. Uhum. E a contabilidade tem uma coisa legal que você lida com diversos tipos de empresa, de empresários. Então aquilo ali sempre foi um exemplo para mim de ver os empresários que, né, às vezes me chamavam mais a atenção pelo tipo de trabalho ou coisas que eu olhava que eu achava por esse caminho eu não quero seguir. E daí, quando eu fiz 18 anos, com um amigo, eu abri um escritório de contabilidade. Foi o meu primeiro negócio, realmente. A gente abriu um escritório de contabilidade. Na verdade, a gente abriu uma outra empresa antes de propaganda, mas seguiu com Uhum. a contabilidade também. E na contabilidade, o entretenimento já era uma coisa que me despertava desde cedo. Desde muito, sei lá, na adolescência já me encantava esse mundo, principalmente de boates, dessa parte toda. Quando a gente estava com o escritório de contabilidade, eu tinha um cliente da área de tecnologia, isso ali foi mais ou menos nos anos 98, 99, que a internet estava começando a crescer mais um pouco. E aí a gente, como eu já gostava muito do entretenimento, gostava de sair também, de me divertir, a gente viu um nicho de mercado que estava começando no Brasil, que eram os sites que faziam cobertura fotográfica na noite, Uhum. né? Então, basicamente, era né, uma equipe que ia para as boates ou para as festas, tirava foto das pessoas e depois publicava essas fotos na internet. Uhum. Então, a gente criou um site que chamava zoando.net, que foi uma febre na cidade, assim, um negócio que cresceu muito. E era, por mais que seja, né, que foi na internet, pra gente, até porque a gente não tinha grana, era bem arcaico mesmo. A gente Uhum. tirava a foto com uma máquina analógica, revelava as Nossa. fotos, escaneava as fotos e colocava no site. Então, esse processo de tirar a foto, revelar a foto, escanear a foto e subir a foto para o site, isso demorava Uhum. uma semana para acontecer, né? Caraca. Então era assim, aquele bem comecinho da internet, a gente foi o segundo site desse segmento no estado do Rio e a gente começou a fazer muito sucesso em Petrópolis. Então a gente começou a conhecer muita gente. Então a gente era assim, a gente chegava nas boates, todo mundo vinha
conversar com a gente, falar com a gente, porque todo mundo queria tirar foto e aparecer. Foi um negócio bem, bem legal, né? Claro que com o passar do tempo a gente conseguiu comprar máquinas digitais, e aí aquela velha Mavica, né, que a gente tem até hoje guardada. Meu pai usou muito. Mas daí a gente começou a abrir, principalmente para mim, né, eu tinha um sócio nesse site, mas principalmente para mim que gostava muito disso e queria seguir ali, aquilo foi a grande porta, né? Meu sócio é o Pedro, que é um grande amigo meu até hoje, é um dos meus melhores amigos, é meu amigo de infância. Partiu para outra área do mercado financeiro, hoje está na Caixa Econômica, tem 20 anos de Caixa, desde quando que ele saiu da nossa sociedade, ele foi para esse caminho e continuou lá sempre. E eu, a partir desse momento que a gente começou a ficar muito conhecido, surgiu a oportunidade da gente começar a produzir eventos. Nesse mesmo período eu estava entrando na faculdade, e aí né, a faculdade tem as festinhas da turma, tem isso tudo, e aí eu comecei a produzir as festas da minha turma. E isso aí foi o primeiro contato que a gente teve realmente em produzir alguma coisa. E aí nesse meio do caminho acabei fazendo uma amizade com um produtor de eventos que na época era muito prestigiado e era o cara do momento aqui na cidade, dois, né, que era o Caralta. E o Caralta me convidou para fazer uma noite em Itaipava, no Zapata, que era uma das principais boates do estado do Rio de Janeiro. Era uma das noites mais procuradas realmente no estado inteiro. A gente recebia muito carioca. Só que o Zapata bombava muito no sábado. No sábado era uma explosão e a sexta-feira dele era morta, né? Então uma estrutura toda pronta, tudo certinho, mas ele não conseguia rodar a noite de sexta-feira. Então a gente acabou fazendo um planejamento para fazer com que essa noite de sexta-feira acontecesse. Então a gente criou várias estratégias, né? O aniversário, e aí era tudo muito ainda no analógico mesmo, tá? Então a gente rodava 5.000 convitinhos, que na frente era a boate, comemora o seu aniversário aqui, e atrás tinha um formuláriozinho que a pessoa escrevia. Então a gente fechava os aniversários, entregava, sei lá, a pessoa estimava quantos convites ela queria, aquele convite dava um descontozinho. Então a gente começou a fazer muito aniversário. Daí também a gente partiu para as faculdades, né, para as festas das turmas das faculdades. Então aí a sexta-feira começou a ser um sucesso no Zapata. Então a sexta cresceu muito, aí o Zapata também, que já era uma referência principalmente pelo sábado, cresceu mais ainda e tinha 2 noites completamente lotadas e com 2 públicos diferentes. Basicamente na sexta-feira a gente recebia o público de Petrópolis e no sábado a gente recebia o público do Rio. E aí daí a gente fazia a noite de sexta, apareceu o convite para a gente produzir o sábado também, então a gente acabou começando a produzir o Zapata inteiro, né? A programação ficou toda sob nossa responsabilidade, e daí realmente foi o grande começo da minha vida dentro do entretenimento. E aí depois disso eu comecei a fazer umas outras festas alugando hotéis na cidade, coisas que era já um pouquinho maior que a boate, para um outro público. Nesse caminho surgiu uma oportunidade, né? E o legal disso, assim, né? Numa trajetória eu comecei a trabalhar com as pessoas que eu era o fã, entendeu? Assim, que eram meus ídolos realmente dentro do segmento, né? O Caralta, o Magrani, Chuchu, Renato, que hoje são meus sócios, que são do Tamboatá, né? Da Cool Produções. Então, nesse momento de transição aí, depois do Zapata, surgiu uma oportunidade que veio através do Magrani, que já era meu amigo e que a gente já fazia algumas coisinhas pequenas juntos, de comprar uma boate, que era a Savana. Que era um sonho que eu tinha, né? Um sonho, mas um sonho, para mim, principalmente naquela época, era muito distante, né? Porque não tinha dinheiro para fazer um investimento e comprar um negócio, né? Então veio a Savana, que numa oportunidade muito boa para a gente, porém com um desafio de um trabalho, né? A Savana foi montada por vários empresários, só que eram empresários, tinha um braço de produção dentro desses empresários, que era o Chuchu e o Renato, mas que em um determinado momento eles saíram. Então os empresários que eram de outros ramos começaram a sentir dificuldade de tocar o negócio ali, até que chegaram a um ponto de querer vender o negócio. E aí tem uma história que eu sempre gosto de contar, que é bem legal, assim, realmente não tinha grana nenhuma.
o Magrani apareceu lá no meu escritório, ó, preciso conversar contigo, surgiu uma oportunidade da gente comprar uma boate. Falei, cara, eu tenho 2 problemas. O primeiro é que eu não tenho grana, não tenho dinheiro nesse momento para comprar um negócio que é gigante dentro da minha realidade. E o segundo, eu tenho um compromisso lá com o Zapata, que são os caras que eu comecei tudo. E aí a gente sentou, começou a conversar, desenhar, trouxemos alguns dos sócios do Zapata para a Savana também. Então, criamos ali um bolo ali, 7 sócios, e aí uma oportunidade que veio na compra, que era o cabeça dos empresários que estava fazendo a venda ali. Ele falou, eu estou comprando uma casa financiada, eu aplico o mesmo juros que eu estou comprando dessa casa. E aí, no final das contas, ficou uma divisão lá de um parcelamento de 27 vezes. Então, cada um dos 7 sócios deu 27 cheques. Nossa. Na época, eu usava o cheque ainda, né? Então, cada um dos sócios deu 27 cheques. E a gente entrou e começou a trabalhar. Desses cheques, eu acho que eu paguei só um. Os outros 26, ou talvez seja os 27, a gente conseguiu pagar com o trabalho. A gente fez o negócio girar. Então, chegava no dia do vencimento do cheque, a empresa depositava na conta de cada um dos sócios o valor da prestação que a gente tinha ali. Então, realmente foi um desafio. A gente fez a boate virar um sucesso. A Savana durou 15 anos. Assim, é um fenômeno dentro desse segmento, porque dificilmente você vai ver outra boate naquela época que durou tanto tempo, com o mesmo nome, com o mesmo local. A gente não tinha tanta oportunidade de mudar o layout dela, porque ela estava dentro de um shopping, então tinha as limitações. E o que aconteceu ali nesses 15 anos é que eu e Magrani acabamos indo comprando a parte de todos os sócios. Então, os últimos 7 ou 8 anos fomos só eu e ele, porque a gente se identificou mais com o negócio e acabou tendo oportunidades. A gente foi comprando o percentual societário de cada sócio ali que queria sair, e ficamos até 2017, 2018. E no meio do caminho da Boate Savana, apareceu a oportunidade de produzir coisas fora. Né? Em 2014, a exposição agropecuária de Petrópolis, que tinha parado por um grande período, voltou. E a empresa que veio para produzir a exposição agropecuária nos convidou para produzir a parte do camarote. E dali a gente entendeu que estava abrindo uma outra porta para a gente, e a gente criou uma empresa de produção de eventos, um outro braço, e aí a gente começou a produzir eventos, principalmente nessa época, produzimos eventos no estado inteiro, e aí foi daí que nasceu a 2 Entretenimento, que é a empresa que seguiu. É 2 por causa dos 2 sócios? Era 2 por causa dos 2 sócios, eu e Magrani. Ah, legal. Cara, eu acho muito interessante como que saiu do office boy, né? Eu fiquei até pensando ali, os 27 cheques. Imagina o office boy tendo que carregar esse cheque todo de 7 sócios. Cara, que loucura. É realmente uma história que mostra como as coisas mudaram, né? Você ali, foi o quê? Foi no início dos anos 2000 que começou por ali, né? Essa história de boate e tal. E você vê que boate não é mais uma coisa que faz... Que tem um impacto que já teve antes, né? Você pensa, vou numa boate. Não se fala mais isso. O modelo de negócio meio que parou de funcionar. O que aconteceu? Então, são muitas coisas que aconteceram juntos, né? Teve pandemia também, né? Mas já tinha enfraquecido um pouco antes da pandemia, já estava bem enfraquecido o negócio. E aí, né, a gente não pode apontar um fator só. Eu acredito que são vários fatores que aconteceram. Né? A tecnologia, um deles, né? E se você for olhar, volta lá para final dos anos 90, anos 2000, tinha gente que não tinha nem telefone fixo em casa, né? Não tinha esse acesso, essa facilidade. Então, o celular, estava começando ali, mas completamente analógico. Então, na prática, para você conhecer uma pessoa, você tinha que sair. Ali, talvez, não vai ser na primeira vez que você vai sair, que você vai conhecer, né? E aí, depois de sair, é o local que você tem para se encontrar, para realmente ir com seus amigos para se divertir, conhecer pessoas. E aí a tecnologia depois também foi afunilando isso de uma maneira muito mais prática, né? Não tem essa necessidade.
mudou também muito a questão, assim, as pessoas hoje não querem sair tão tarde, né? Se você for olhar, né? A gente abria a boate, basicamente, eu tinha um happy hour na quarta-feira que era um sucesso, começava às 7 da noite. Mas, no geral, e principalmente nos finais de semana, uma boate abria 11 horas da noite. Para ficar bom, para ficar legal, por volta de meia-noite e meia, 1 hora da manhã, para terminar entre 4 e 5 e para o cliente voltar para casa às 6 horas da manhã. Então, hoje as pessoas, a qualidade de vida é uma coisa que cresceu muito. As pessoas pensam muito na qualidade de vida. Então, não é que a diversão ela nunca vai acabar, ela só vai mudar. Então, as pessoas hoje elas querem realmente sair mais cedo, chegar em casa mais cedo e no outro dia isso não comprometer o dia. Porque, assim, na minha época, né, que por mais que eu era, né, trabalhava com isso, mas eu sempre gostei muito de sair também. Então, a verdade é que você tinha um outro dia estragado. Você chegava em casa às 6 horas da manhã e ia acordar meio-dia. E Com aí, assim, sorte. e eu sou de uma época que a gente saía muito, então eu não saía só no sábado. Eu saía na sexta, saía no sábado e às vezes até no domingo. Então, isso realmente comprometia o teu trabalho, a tua saúde, né? Então, hoje as pessoas estão muito mais focadas em ter uma qualidade de vida. Querem sair e no outro dia acordar e ir para academia ou fazer a sua corrida ao ar livre. Então, eu vejo que isso também é uma característica que mudou muito e que contribuiu muito para aquele formato de diversão de boate ele ter praticamente acabado, né? Hoje em dia a gente, se você me perguntar uma boate hoje, eu nem sei o nome para te dizer, para te dar uma referência do que ainda continua. São bem poucas mesmo, mas o entretenimento ele nunca vai acabar, ele vai mudar. E depois veio a pandemia e ensinou muito pra gente sobre diversão também, sobre outros formatos de diversão, de se divertir em casa, né, de mudar um pouco o foco, né? A tecnologia fez com que as coisas mudassem muito. E aí, se você olhar, mas por que as pessoas naquela época saíam tão tarde? Por vários fatores, até a questão do, né, se você voltar lá para essa época aí dos anos 2000, mais ou menos, a informação, a gente não tinha acesso à informação. Se você pensar lá, o que mais informava os cidadãos no Brasil? Jornal Nacional. Então você ficava em casa para assistir o Jornal Nacional, que era, sei lá, 8h30 da noite, para ficar sabendo das informações, para depois daquilo ali. E aí você tinha a novela, que era outra Outro coisa que o chamariz, né? brasileiro também sempre adorou, e que terminava 9h30, 10 horas da noite. Então isso prendia as pessoas em casa, porque se você perdesse um capítulo da novela, você não tinha como recuperar aquele capítulo. Se você não assistisse o jornal, você não tinha acesso à informação do que tinha acontecido no dia. Então acabava que isso ia empurrando as pessoas para sair mais tarde. E hoje em dia é completamente diferente. Se acontecer uma coisa, em minutos você já tem acesso a essa informação, você já está acompanhando. Então não tem nada que te prenda. Você perdeu um programa que você está acompanhando, você vai no streaming logo depois ou no momento que você tiver a disponibilidade e assiste o que você queria assistir. Então, ficou muito mais fácil isso e aí a pessoa pode fazer, ela tem uma liberdade para sair, para se divertir, para fazer as coisas na hora que ela quiser realmente. Então, isso é uma das características que mudou bastante. Cara, eu queria saber mais sobre esse mercado novo que vocês entraram ali durante esse período, né? Você falou que em 2014 vocês criaram a 2 Entretenimento. O que vocês fizeram naquela época e como que o trabalho de vocês mudou até hoje, né? Hoje vocês estão praticamente em todos os maiores eventos da cidade. O que vocês fazem efetivamente? Qual a responsabilidade de vocês? Então, 2014, né, isso acendeu para a gente essa oportunidade de produzir outros eventos fora da boate, fora do que a gente já tinha ali aquela dinâmica, né, de quarta, sexta e sábado, toda semana. Então a gente começou a observar outras oportunidades e partiu para esse mercado. Né? E aí a gente foi pequenininho e foi acompanhando e vendo o que podia ser feito de diferente. E aí a gente começou, e aí a gente realmente criou um outro CNPJ, uma outra empresa, né, para separar da boate e para a gente buscar realmente também outras oportunidades. A gente começou a descobrir
os eventos públicos, né, os eventos que eram das prefeituras, do governo do estado e que tinha a possibilidade de também a gente participar. Então a gente começou a participar das licitações e concorrer para promover os eventos do município. E daí a gente começou aí, Exposição Agropecuária, Natal Imperial, Bauernfest, começou a fazer esses eventos e ver as outras oportunidades e criar os nossos próprios eventos. Entendi. Hoje vocês têm quais eventos que são próprios, assim, da A2 Entretenimento? Então, hoje, a A2 Entretenimento, a gente tem... O que aconteceu até para você poder também entender... Porque, assim, a gente hoje está envolvido em muita coisa, coisas que são nossas, coisas que não são nossas, mas que a gente, às vezes, tem uma pequena participação. Em um determinado momento, nessa trajetória, eu e Magrani fomos para caminhos diferentes. Eu continuei com a A2 e ele abriu uma outra empresa. Então, a gente ainda faz alguns eventos juntos e cada um tem algumas coisas também separadas, com outros sócios. Nesse mercado de eventos tem muito isso, de muitas sociedades específicas para algum projeto, né? Então, e aí, acredito que em 2021, eu acabei me associando com o pessoal da Deguste, que é uma outra produtora que faz alguns eventos na cidade, principalmente a Feira Deguste, que é o Rodrigo, e o Chuchu e o Renato, que eram do Tamboatá e da Cool Produções. E aí, dali, eu entrei com eles para produzir um evento que eles já tinham, que era a Oktoberfest. E aí, a gente começou com a Oktoberfest, e aí a gente começou a enxergar algumas oportunidades e criou o Arraiá do Amor, que virou também um outro fenômeno, o Festival do Chocolate, o BBQ, que é um evento de churrasco. Então a gente foi criando alguns outros eventos e criou um calendário anual, né? A gente também, essa nossa associação principalmente foi também para profissionalizar bastante o nosso negócio. A gente começou a entender o que as marcas estavam querendo, o que o público estava procurando e o que a gente precisava para ser a referência na nossa região e buscar principalmente os patrocinadores, as grandes empresas que na maioria das vezes está muito focada nos eventos na capital, né, nos grandes eventos na capital, mas a gente queria trazer essa mesma qualidade que os grandes centros oferecem aqui para o interior também e virar uma referência na nossa região. Então, hoje a gente tem um calendário bem consolidado de eventos que caíram assim, no gosto mesmo do público. E aí a gente vem seguindo e tentando melhorar cada vez mais esses eventos, né? O nosso calendário hoje, a gente começa com a Páscoa, que é um evento que a gente fez a primeira edição no ano passado. A gente sentiu no mercado que a cidade era bem procurada nesse evento, nesse período de Páscoa, no feriado. E não tinha nada, né, nada de atrativo aqui para o turista, principalmente com o tema, né? O turista vem buscando alguma coisa também, uma referência, por mais que ele venha para cá por conta da tranquilidade, tudo, ele quer uma atividade de lazer também e principalmente que converse com a época o tema, ano, com a época. Então a gente criou a Páscoa, que é um evento, é o nosso evento hoje, que é o mais novo, né? A gente vai fazer agora a segunda edição. E aí depois a gente vai para o BBQ, Arraiá do Amor, Bauernfest, Motofest, Festival do Chocolate, Buncaçai, Serra Serata e Oktoberfest. Esses são os eventos que nós diretamente produzimos na totalidade. E fora isso, a gente tem vários projetos que a gente vai, no meio do caminho, ajudando de alguma forma, né? Assim, hoje, dentro da empresa, a gente tem um braço de legalização de eventos, porque isso começou como uma necessidade nossa de legalizar os nossos próprios eventos, mas que a gente acabou se especializando e virando uma referência no mercado. Então, a gente praticamente é procurado por todo mundo que vai fazer evento para que a gente faça a legalização. Isso é um braço do evento. A gente tem um outro braço, que é a inscrição dos editais e das leis de incentivo à cultura, de fomento, que também a gente começou escrevendo para os nossos projetos,
mas acabou também virando uma necessidade de mercado. Então, as outras empresas também nos procuram para que a gente possa fazer as leis, escrever os editais e fazer esse processo burocrático para as empresas. E aí, dentro disso, tem a captação de patrocínios, que também a gente faz para a gente e acaba fazendo para terceiros. Então, começou a abrir um leque dentro desse mercado e a gente foi vendo as coisas que a gente tinha mais capacidade de fazer para a gente e para terceiros e foi também investindo um pouco nessa parte. Então, às vezes, assim, tem eventos que a gente não tem uma ligação de produção direta, mas que a gente é um prestador de serviço. O Rock the Mountain é um exemplo disso, né? A gente trabalha no Rock the Mountain fazendo as leis de incentivo para a captação de patrocínio deles. Entendi. Eu acho muito interessante como você teve essa atenção de ver que não só você precisava daquilo, mas também outras empresas, né? Um outro paralelo que eu achei interessante também foi que nós também fizemos esse movimento de reconhecer que os grandes centros eram priorizados e aqui acabava ficando meio que deixado de lado, né? A gente abriu a produtora aqui muito para suprir uma demanda do mercado de trabalhar o audiovisual com maior qualidade, com mais processo, né? Com uma mentalidade de gestão de empresa mais moderna do que o padrão que era aplicado aqui. E a gente viu que só se fazia isso no Rio, a galera de Petrópolis não valorizava isso. E a gente veio para cá meio que para mostrar que isso é importante e que isso faz diferença também. Né? Então eu entendo perfeitamente essa questão de, cara, todo mundo valoriza muito os grandes centros, todo mundo fala, não, porque no Rio é bom. O próprio petropolitano tem um pouco essa mentalidade, né? De que, aqui nada presta, só vai pro Rio que lá tem coisa boa para fazer. E isso não é verdade. Né? Tem muita empresa boa aqui, tem muito evento bom, tem muito dinheiro a ser ganho aqui, né? Tem muito negócio a ser feito aqui. E eu acho bacana que mais pessoas tenham vivido a mesma experiência que eu, né? Que no final das contas eu estou seguindo um caminho aí que, apesar de ser inovador no meu mercado, já foi trilhado, por exemplo, por pessoas como você. Me conta um pouquinho mais sobre essa coisa, essa expansão, né? Vocês começaram fazendo esse trabalho de legalização, de editais e tudo mais para vocês, e como é que foi perceber que o mercado precisava disso e prestar esse serviço para fora também? Então, só voltando aí no que você estava falando, assim, o que a gente entendeu sobre o mercado, né? Para a gente aqui é o mercado do Rio, mas é o mercado das grandes capitais, dos grandes centros. Que a gente precisava aqui se profissionalizar da mesma maneira que eles. Então, isso foi um passo até da junção de algumas empresas para fazer alguns eventos, foi de realmente a gente seguir um caminho de se profissionalizar no mesmo nível das empresas das grandes capitais. Então, a gente também tinha um dever de casa para fazer de ficar tão bom quanto eles são. Então, a gente precisava também ter isso para realmente ter um produto de qualidade, vender um produto de qualidade aqui. Então, isso a gente foi buscar também para ficar parecido. Aprender com eles para fazer melhor aqui. Replicar aqui realmente para a gente mostrar o mesmo nível de profissionalismo de entrega do que a gente prometia e do que a gente vendia também para os patrocinadores, para os clientes. Então, a gente também buscou isso para realmente poder entregar e poder mostrar que mesmo no interior a gente tem um serviço de qualidade. Então isso foi uma coisa também, uma virada de chave para a gente no sentido de querer crescer e profissionalizar cada vez mais o nosso negócio. E hoje em dia, o que é fazer o negócio de vocês, né? Você falou ali que são 12 anos, né, de Dois Entretenimento. O que significa para vocês hoje estar sempre melhor? O que é inovação no mercado de vocês? O que hoje vocês fazem de diferente que torna vocês tão relevantes no mercado? Então, assim, o mercado hoje, assim, ele é muito, por conta do acesso à informação hoje ser completamente rápido, né? O mercado também é muito rápido, coisas novas estão acontecendo a cada minuto, a gente está vindo aí com outra revolução, que é a inteligência artificial.
Além do acesso à informação, a pessoa tem acesso agora a resolver problemas, né, uma virada de chave muito grande que está vindo no mercado aí, crescendo muito. A gente, dentro de oferecer isso, é realmente acompanhar o que o mercado, para que lado o mercado está indo, acompanhar o que o nosso patrocinador também está buscando, né? O que o patrocinador quer em relação a estar num evento, o que aquela marca quer buscar em estar participando daquele evento ali. Então, também enxergar isso. E principalmente hoje, o que mudou muito é realmente a organização, né? Hoje a gente tem um calendário que eu já sei que ano que vem, no mês de julho, eu vou ter o Festival do Chocolate. Que no mês de outubro eu vou ter, setembro, outubro ali, eu vou ter o Oktoberfest. Então a gente, hoje, com um calendário consolidado, que eu acho que foi a grande virada de chave que a gente deu em consolidar um calendário de eventos, em planejar realmente o que a gente vai fazer em cada ano, a gente tem uma variação ali pequena das datas, mas geralmente tudo acontece no mesmo mês, né? Você tem uma variação de data ali para se adequar a algumas coisas, mas sempre caminhando com um calendário fixo. Então isso dá para a gente uma oportunidade muito maior de planejamento, de divulgação, das pessoas já terem isso no subconsciente. Pô, mês de julho em Petrópolis, eu sei que o Festival do Chocolate vai acontecer, que é um festival muito legal, que traz um monte de novidade, que traz uma gastronomia de excelência. Então eu vou me programar para em julho estar em Petrópolis porque tem esse evento. Então a gente começou a vender isso para o mercado, porque é diferente, né? Assim, para te exemplificar, um outro mercado também que a gente atua, que é de shows, por exemplo, você tem que ter um bom artista, uma boa data, mas que geralmente não é um calendário. Ali apareceu aquela oportunidade, um artista explodiu naquele momento, você vai ver uma data, faz um show. Mas aquilo ali não vai acontecer no outro ano, o artista vai mudar. Então a gente foi para um outro caminho desses outros eventos, que a gente consegue trabalhar com uma data fixa, que a gente consegue se programar, que a gente consegue planejar. Então isso foi uma estratégia que a gente traçou. Dentro disso, que eu acho que também que é muito legal, é o que a gente consegue trazer também para a cidade, que dezenas de empresários caminhando junto com a gente, né? Então, hoje, quando a gente faz um evento de gastronomia, a gente tem, às vezes, 30, 40 expositores que estão lá, cada um dentro do seu segmento gastronômico ali, de salgado, de doce, que também trabalha, que também virou um mercado, né? A gente tendo um calendário, os nossos parceiros já sabem que eles têm festa em abril, em maio, em junho, em julho, agosto, que eles já têm ali a programação de trabalho deles também dentro do evento. É mais previsível, E né? isso virou também uma grande parte da economia da cidade, né? A gente tem hoje muita gente trabalhando com isso. Então, esse planejamento foi bom para todo mundo ali dentro desse ecossistema dos eventos. Você falou ali sobre divulgação, eu fiz um link aqui, me lembrei dessa coisa que você falou dos convitezinhos, né, das impressões, de 5 mil convites. Como mudou, né, de lá para cá? Você falou também de tecnologia, inteligência artificial, de muita coisa, afeta o trabalho de vocês. Em relação à comunicação, né, você começou ali com a divulgação das fotos analógicas escaneadas pela internet e tal. E hoje em dia você tem ali, esse tipo de trabalho concorreu ali por um tempo com a própria mídia que a pessoa fazia na câmera digital e transicionou hoje em dia para o smartphone. Hoje em dia um negócio desses perdeu completamente sentido, não existe mais porque o lugar foi assumido por outras tecnologias. Como que esse tipo de movimentação afetou o trabalho de comunicação desses eventos, né? Tanto prévia quanto pós o evento? Né? O que hoje representa a estrutura de comunicação de um grande evento prévia e após o evento? Né? Como que funciona uma estratégia de comunicação de um evento hoje? Então, realmente as coisas mudaram muito, assim, é legal até te exemplificar, para você ter ideia, a gente fazia esse convitinho, rodava toda semana, sei lá, 5 mil convitinhos desse por semana, e aí naquele período já estavam nascendo as gráficas rápidas, né, que eram as gráficas instantâneas, gráficas digitais.
E a gente não tinha aqui em Petrópolis. Então, toda semana eu ia na Barra, que era o único lugar que tinha no Rio também uma gráfica digital, para buscar esses convitinhos, para trazer para Petrópolis, para a gente distribuir. E aí era toda semana, porque eu precisava fazer... Era uma coisa que eu precisava fazer rápido e fazer já, às vezes, temático, mudar ali o convite para cada semana ou para cada mês. Então, eu tinha que toda semana eu ia no Rio para poder buscar esse convitinho, trazer para cá. Então, porque a gente não tinha nem o acesso de ter uma gráfica naquele momento aqui que fazia esse serviço. Era a época do papel também, né? Assim, era filipeta mesmo. Já distribuí muita filipeta na rua, né? Assim, passei por todas as fases realmente de um evento, de trabalho mesmo, de estar na rua, de entregar convite, de ir buscar dentro da faculdade a turma para fazer a festa. Então, assim, foi um processo diferente e um processo longo e de todas as fases. Na parte da divulgação, realmente ela mudou muito. Hoje, os canais digitais são os principais. E aí entra muito no trabalho de vocês, né? O audiovisual é hoje a principal divulgação. A pessoa quer ver o que aconteceu, entender como é o evento e ter essa percepção ali mesmo, né? Que é o olhar, né? O olhar ali do que está acontecendo de forma real e até hoje de forma instantânea. Às vezes, no mesmo dia de evento, a gente já fez um vídeo na hora ali, já publicou, então a pessoa já está entendendo o que aconteceu. E hoje é realmente o canal mais forte que a gente tem de divulgação, são os meios digitais, principalmente com as fotos e os vídeos dos eventos. O valor da comunicação mudou muito, né? Antigamente você tinha, olha, eu estou aparecendo na internet, né? Olha, tiraram uma foto minha que eu nem vi o fotógrafo e olha, eu consigo acessar na minha casa. O que as pessoas valorizam na comunicação mudou muito de lá para cá, né? Eu sei que hoje você falou aí, por exemplo, do real time, né? Do vídeo que foi feito ali no próprio evento já foi publicado no final do dia. A gente, ano passado, por exemplo, fez a cobertura do Rio Innovation Week, onde a gente, em 4 dias de evento, entregou 14 vídeos. Levamos 7 pessoas lá. E foi uma equipe contratada única e exclusivamente para a produção desses vídeos. Então, tinha uma outra equipe fazendo fotografia, tinha uma outra equipe fazendo videocase. Então, realmente, o que você falou é verdade. O audiovisual é uma das ferramentas mais poderosas de divulgação. E essa coisa do tempo, né, da experiência, são duas coisas que são muito valorizadas hoje, né? É a agilidade e a experiência. Antigamente era, olha que bacana, eu apareci na internet, olha, eu acessei de uma forma fácil um conteúdo meu. Hoje em dia é muito mais sobre você se conectar com aquela experiência, né? Você falar com o cliente, a pessoa olhar para aquilo ali, se sentir vivendo aquele momento, falar, cara, eu quero viver isso, aí eu vou lá e compro o ingresso e participo do evento. É exatamente isso, assim, a pessoa através de um vídeo, de uma foto, ela consegue realmente imaginar, se imaginar ali, né? E aquilo chama a atenção dela para realmente estar naquele local, né? Então, hoje, para a gente, isso é uma das ferramentas mais importantes, é o que a gente trabalha e usa, né, não só para aquele momento de divulgação ali instantânea, mas é o que alimenta também durante o ano inteiro a divulgação desses eventos, né? Principalmente os eventos de calendário que são fixos, né? Que a gente consegue alimentar essa expectativa, fazer essa venda durante o ano inteiro. Tem um arquivo ali de materiais. Isso, relembrando os momentos, relembrando a estrutura, vendo tudo isso, conseguir transmitir isso tudo para o nosso cliente durante o ano inteiro. E o que hoje para você é o sucesso no seu trabalho, né? Porque a gente fala muito sobre critérios de sucesso. A gente, quando vai entrar para fazer um comercial para TV, né? Já tivemos várias demandas ali. Ah, a gente quer fazer um comercial sobre os 17 anos de um supermercado. A gente quer fazer um comercial para atrair talentos porque o nosso mercado está difícil de conseguir contratar gente que queira trabalhar nessa área. Então, existem muitos critérios de sucesso para uma campanha audiovisual e certamente existem muitos critérios de sucesso para a execução, para a produção de um evento, né? O que hoje você considera um evento que deu certo? Qual a diferença de um evento que deu certo para um evento que deu errado? Então, hoje, um evento que deu certo, assim, é claro, a gente é uma empresa, a gente depende de resultado, mas
a satisfação, às vezes, ela está além do dinheiro, além do resultado financeiro, né? Você vê ali que você está colocando 300 pessoas para trabalhar, que você está colocando 40 empresas para poder prestar serviço e ter um rendimento ali, né? Ter o seu negócio funcionando. Você vê aqui no nosso caso de Petrópolis, né? A gente fazer um festival do chocolate concentrado, né, no Palácio de Cristal, na Alfredo Pachá, mas você vê que a Rua Teresa está conseguindo colher resultado, que a 16 de março está conseguindo colher o resultado do evento, que os hotéis estão colhendo esse resultado, né, com um fluxo maior de pessoas, que os restaurantes... Tá? Então, essa satisfação ela é muito boa também, a gente conseguir enxergar que a gente está conseguindo modificar a vida de um monte de gente, que a gente está ali, né, além dos empresários, né, qual é essa cadeia que se movimenta entre funcionários, fornecedores. Então, é uma cadeia acaba muito grande que a gente movimenta. Então, olhar esse resultado e ver que a gente está, além do nosso negócio ali, a gente está conseguindo extrapolar esse resultado para o nosso entorno, para a nossa cidade, isso é o que hoje traz a maior satisfação para a gente, assim, com certeza. Claro que olhar o evento lotado, tudo isso é muito bom, mas você olhar que você está gerando resultado para uma comunidade inteira, isso traz uma satisfação, né? Isso eu acho que é um legado que a gente consegue deixar. E acho que uma coisa que é muito importante, que a gente sempre foi uma diretriz do nosso trabalho, é contratar tudo que a gente pode em Petrópolis, ou na cidade que a gente estiver fazendo o evento. Porque é importante que essa cadeia ela se movimente e que se crie esse ambiente. Eu vou te dar um exemplo do Festival do Chocolate, que foi um evento que a gente preparou com muito cuidado, com muito carinho, que a gente sabia que tinha o potencial de ser um sucesso muito grande e que a gente também precisava fomentar isso numa cadeia. Então, a gente hoje no Festival do Chocolate, a gente tem um musical que acontece em todas as edições, e esse musical é todo produzido por empresas de Petrópolis, por artistas de Petrópolis. Então, você vê uma escola de dança, né? Uma criança que começou lá a fazer balé, a fazer jazz desde pequenininha, e ela tem um palco para se apresentar. Isso para a gente é muito importante. A gente quer que isso também seja valorizado, que cada vez mais a gente possa ter nos palcos artistas da nossa cidade trabalhando. Então, isso foi uma coisa bem legal, como a gente fez no Festival do Chocolate também. A gente tem uma música tema produzida por um artista de Petrópolis, a gente tem os personagens que são artistas de Petrópolis. Então, a gente conseguir fomentar uma cadeia, dar espaço para os artistas petropolitanos, né? Os músicos, né? 90% das apresentações musicais são de artistas de Petrópolis. Então, a gente conseguir fomentar esse mercado todo e dar esse palco, isso também para a gente é muito importante. Não faz total sentido, cara. Eu entendo perfeitamente que a gente sabe que no final das contas o sucesso financeiro é só um fator, né? A gente tendo o sucesso resolvido, a gente teve ali, deu lucro, pagou todo mundo, tá todo mundo satisfeito, a empresa está crescendo, tá tudo bem, o trabalho deixa de ser só sobre o dinheiro e passa a ser sobre isso, né? Sobre o legado, sobre o que você deixa para a região, como que você afeta positivamente o mundo. Sim. E eu acho que isso que você falou é um excelente exemplo disso. A gente tem uma visão muito parecida aqui, né? Porque eu sou formado em cinema no Rio, eu passei 10 anos morando no Rio, eu estaria tendo muito mais sucesso financeiro lá do que eu tô tendo aqui, né? E ainda assim eu decidi voltar para cá porque eu sabia que eu precisava fazer algo pelo lugar de onde eu sou, né? Eu sou petropolitano, vivi aqui até minha adolescência e eu percebi que eu precisava fazer algo para ajudar esse lugar a crescer, para fazer uma diferença aqui. E é isso que a gente está fazendo e eu vejo que é isso que vocês estão fazendo também, né? Eu entendo que não tem nada melhor para mudar a cara de um lugar do que você gerar negócios nele. E aí eu queria aproveitar para perguntar mais sobre esse trabalho que você tem ali com a Associa Eventos. Você falou ali que você tem muitas empresas parceiras, me explica um pouquinho mais. Então, a Associa Eventos ela nasceu na crise.
na pandemia, né? Então era uma coisa que já existia um desejo, né? Muitos empresários já conversavam em ter uma associação, de ter esses empresários mais unidos, mas, né, quando tudo está normal e que cada um está conseguindo prestar o seu serviço e que está tudo fluindo muito bem, a gente acaba deixando essas coisas de lado. A gente só corre atrás quando as coisas doem, né? Exatamente. E aí veio a pandemia, todos os negócios fechados, né? Inclusive os nossos. E aí começou, né, todo mundo sem ter informação, sem saber o que iria acontecer. E a gente, do setor de entretenimento, enxergando cada vez mais que a gente era o último da fila. Né? Porque a gente provoca, né, a reunião das pessoas, a aglomeração, né? Então, naquele momento ali é onde realmente... Onde menos podia fazer. Onde menos podia. Então, a gente enxergava que a gente precisava ter uma união ali para a gente poder discutir. Porque, por exemplo, a Prefeitura de Petrópolis lançou naquele momento um plano de volta, né, dos negócios, né, das atividades. E o evento estava lá classificado como vermelho, como o último a voltar. E a gente sem poder discutir, sem poder sentar numa mesa e entender o porquê que a gente estava ali. É claro que a gente entendia que um evento para 5 mil pessoas tinha um impacto que era muito perigoso naquele momento. Mas se um restaurante estava funcionando, por que um casamento para 30 pessoas não podia acontecer? Então, naquele momento ali, a gente começou a conversar e entender que a gente tinha que ter uma unidade ali para poder buscar as autoridades e sentar na mesa e entender e dar a nossa opinião e mostrar o que eram os nossos negócios para dentro desse quadro que estava sendo feito de volta, de protocolos, né, de como seria isso, a gente também poder opinar dentro daquilo ali. Então a gente conseguiu reunir cerca de 15 empresários naquele momento, e aí a gente entendeu que era importante que isso fosse formalizado realmente com um estatuto, com um CNPJ. Então a gente realmente criou uma associação e naquele momento começou a nossa pauta principal naquele momento ali era voltar a trabalhar, porque era o que todo mundo precisava, algumas atividades já começando a voltar e a gente lá classificado como evento para 10 mil pessoas. O evento estava sendo visto sempre como uma coisa gigante. E aí dentro do mercado a gente tem outras coisas menores. E aí dali a gente conseguiu sentar, montar um plano, a gente mesmo se antecipou, buscando profissionais e entendendo ali protocolos de segurança. E de um determinado momento que a gente, em algumas reuniões, a gente já levava pronto um plano de ação ali de protocolos de segurança para poder mostrar que a gente conseguiria voltar com segurança. Então a associação naquele momento ali foi muito importante e acabou se desdobrando depois em outras atividades, né? Então a gente começou a realmente opinar dentro da nossa categoria no que acontecia na cidade em relação aos nossos negócios. Então a gente já propôs algumas leis a vereadores na Câmara que acabaram virando realidade. Então a gente começou a participar dentro de um cotidiano da sociedade civil organizada, podendo estar ali representando esse setor do entretenimento. E isso realmente é uma coisa muito boa, principalmente até para quem está começando, né? Eu sempre gosto de falar isso, né? Porque às vezes a pessoa quer começar no entretenimento, por exemplo, né? E às vezes é muito difícil ter os acessos. E aí quando você entra numa associação, você acaba tendo acesso às principais empresas ali do mercado. Então isso acaba também sendo muito importante para quem quer começar numa profissão, ter acesso aos negócios, às pessoas, tá? E assim, é um valor simbólico por mês, né? Hoje a mensalidade da Associa Eventos é R$50 por mês. Então, assim, isso não é difícil para nenhuma empresa participar. E aí você está ali num grupo que são os principais expoentes daquele mercado na nossa região. Então, isso também cria um network, cria uma possibilidade de negócios. E a gente também fez a Associa Eventos inspirada numa outra associação que existe no Rio, que eu faço parte dessa associação também, que chama Apresenta, que reúne
os principais players desse mercado no Rio de Janeiro. Então, isso é importante para mim, principalmente do interior, né? Tá lá nessa associação com acesso aos principais players do Brasil desse mercado. Então, isso também é muito bom. Então, e isso eu digo para todos os negócios. Você participar de uma associação, de um sindicato, isso te abre possibilidade de estar naquele meio ali com pessoas que já trilharam um caminho que às vezes você está começando. E ali você tem um monte de exemplo, um monte de aprendizado realmente e a possibilidade de fazer negócio. Você está ali com um grupo de empresários no setor que você atua, então com grandes possibilidades de também criar negócios, né? De criar produtos ali que você possa também começar a fazer negócios com aquele público ali, que geralmente são pessoas muito mais experientes que já estão nesse mercado há muito tempo. Então, isso hoje, para mim, tá também nessa associação no Rio, é uma coisa muito importante. Eu estou diretamente tendo acesso a grandes empresas, a grandes empresários. Então, assim, para quem está começando um negócio, acho que é uma dica interessante para se deixar, essas associações de atividades econômicas, os sindicatos, são grandes portas para as pessoas fazerem network. É muito importante, indico para qualquer pessoa, qualquer empresa se associar a gente, claro, né, como em tudo, a gente vai ter boas associações e ruins, né, sindicatos bons e sindicatos ruins, mas na maioria eu vejo bem intencionados. Então, é uma coisa muito legal você estar próximo a quem já tem a experiência e quem está gerando negócios. E as oportunidades elas vão aparecendo, né? Às vezes também não é imediatamente que você vai começar a gerar negócios, mas você está próximo, em algum momento vai abrir uma oportunidade para você estar ali, poder contribuir e começar uma outra história também. Eu acho muito interessante isso que você falou e dá até para linkar com aquilo que eu estava falando da cidade de Petrópolis ser meio desvalorizada, porque existe uma questão de que muita coisa dos grandes centros de fato não chega aqui. Como você falou, você participa de uma associação no Rio porque você precisa ter contato com os maiores, com as referências para você saber o que está sendo feito e como que você pode melhorar o seu trabalho também. A gente tem, se eu não me engano, de 10 a 15% do nosso faturamento anual investido em mentorias e treinamentos só para a equipe de gestão e melhoria de processos e tudo mais. 2 vezes por ano, praticamente, a gente vai a São Paulo para participar de uma mentoria presencial de gestão para produtoras audiovisuais. Justamente por causa disso, a gente sabe que a cidade de Petrópolis oferece muita possibilidade, tem muito potencial, tem muitas pessoas. Eu já ouvi isso de várias outras pessoas aqui no podcast. Petrópolis tem muitas pessoas boas para trabalhar. Os talentos petropolitanos são muito bons. Contratar pessoas aqui é melhor do que em outros lugares. Mas existem coisas que você tem que procurar fora e realmente não tem jeito. E é você reconhecer o potencial e aproveitar o que é bom daqui, mas é também sobre você olhar e falar, cara, isso aqui eu preciso saber mais sobre isso aqui eu não estou conseguindo encontrar aqui. Onde é que eu acho? Ir atrás. Então é participar realmente de uma associação no Rio, é você estar em contato com as referências, com as pessoas que você admira e falar, cara, se esse cara aqui conseguiu fazer, por que eu não consigo fazer também? Né? Já aconteceu, por exemplo, do nosso mentor, que ele é dono de uma produtora, ele ser contratado por outro cliente e estar presente no mesmo evento que a gente. Né? E aí teve uma ocasião ali que a mesma pessoa precisou aprovar tanto o vídeo dele quanto o nosso. E aí ela olhou para o nosso, olhou para o dele e falou, cara, para mim o vídeo, não sei porque que eles contrataram a produtora dele, podia ter só contratado a de vocês. Então, assim, o cara que é uma das maiores referências do país e a gente estava lá trabalhando de igual para igual. Por quê? Porque a gente procurou conhecimento, porque a gente se empenhou em fazer melhor. E eu acho que isso faz toda a diferença, cara. Sem dúvida, isso é uma das maiores partes pelas quais você ainda está sendo a pessoa que você é no mercado, sendo a referência que você é, ocupando o lugar que você ocupa. E você falando isso de Petrópolis, assim, Petrópolis sempre foi uma referência nisso, no capital humano. A gente tem um ativo aqui que é muito forte, que é o capital humano. A gente tem muito profissional de qualidade aqui. Né, dentro desse tema, né, até principalmente pela Associa Eventos também, Petrópolis hoje é a capital do casamento, né, que foi um título baseado em dados, né, por que a gente virou
capital do casamento? Baseado em dados, né? De quantas cerimônias se fazem aqui de casamento por ano, de quantos eventos de casamento acontecem aqui no ano. E isso, por que a gente virou uma referência em casamentos? Porque, claro, a gente é abençoado com a nossa geografia aqui, que é linda. Então, as pessoas buscam Petrópolis para casar pelo que a gente oferece. Mas, por trás disso, a gente tem em Petrópolis os melhores profissionais do estado do setor de casamentos. Então, a gente tem aqui no audiovisual, por exemplo, várias empresas que são procuradas no Brasil inteiro para cobrir casamentos, até fora do Brasil. A gente tem aqui fotógrafos que trabalham no mundo inteiro. O Giovanni Garcia, que foi o primeiro convidado aqui do podcast, e o estúdio dele fica aqui do outro lado do condomínio. Por exemplo, né? Então, assim, a gente realmente, o nosso capital humano aqui é muito bom. A gente tem profissionais em todas as áreas em Petrópolis que são profissionais de referência. Então, a gente tem que valorizar isso. E aí é o que eu te falo, que a gente procura dar espaço. Porque, assim, para o profissional não ir embora daqui, ele tem que ter o trabalho aqui. Claro que hoje a gente tem um mundo muito mais globalizado e que, né, a pessoa consegue, do mesmo local, trabalhar dependendo do tipo de serviço, ele consegue estar aqui, mas trabalhando em outros locais. Mas a gente precisa valorizar o profissional daqui e dar oportunidade para esse profissional aqui da cidade. Então, é uma das nossas diretrizes de contratar o músico de Petrópolis, contratar o artista de Petrópolis, porque senão ele vai embora. E se ele for embora, a gente não consegue dar sequência de continuar tendo esses talentos na cidade. Então, a gente precisa realmente dar a oportunidade para que isso motive para que outras pessoas busquem essa formação e continuem trabalhando na cidade. Então, isso para a gente assim, sempre foi uma meta de buscar o profissional aqui na cidade. Realmente, a gente só traz de fora quando a gente não tem aqui o tipo de produto ou profissional. Então, a busca sempre é que a gente se contrate aqui, e é o que a gente faz até com eventos que não são nossos, mas que a associação atua também para que a gente possa garantir que o profissional da cidade seja prestigiado. O Rock the Mountain é um grande exemplo disso. É um evento que é muito grande, né? O nosso hoje uma referência, e que a gente a cada ano tem conseguido colocar mais empresas de Petrópolis, porque eles também têm essa cabeça aberta que é importante fomentar o cenário local. Então, a cada ano a gente consegue levar mais empresas para trabalhar no Rock the Mountain, por exemplo, né? Hoje a gente já tem aproximadamente umas 30 empresas de Petrópolis prestando serviço, o que não era uma realidade lá no começo do festival. Então, na parte de artistas também, a gente já tem palcos que são exclusivos para artistas petropolitanos. Então, é cada vez mais direcionando essas contratações aqui e fazendo com que quem também vislumbra que pode chegar lá, busque o conhecimento, busque a estrutura para poder oferecer um serviço. Porque até para a empresa também é muito mais barato contratar um profissional aqui do que trazer o profissional de fora. Então, a gente precisa fomentar isso cada vez mais para a gente ter aqui toda essa gama de serviços cada vez mais à disposição de quem precisa contratar. Eu entendo perfeitamente, cara. O próprio Rock the Mountain é um excelente exemplo, né? A gente, desde que a gente entrou aqui no mercado de Petrópolis novamente, eu falo, cara, a gente precisa estar presente no Rock the Mountain. Procuramos alguns caminhos e no ano passado a gente conseguiu entrar através da cobertura de um dos palcos lá de Petrópolis, do Palco Coreto, um dos artistas. A gente entrou como parceiro desse artista, fizemos lá a cobertura do show dele, fotográfico, audiovisual e tudo mais. E tá presente lá com a cabeça de trabalho, né? Porque é diferente você ir num evento com a cabeça de quem tá indo para curtir e de quem tá indo para trabalhar. Eu olhando ali, falei, cara, quanta oportunidade esse lugar trouxe para cá, né? Quanta gente está trabalhando aqui, quanta gente está ganhando dinheiro, quanta gente está mudando de vida por causa desse evento, por causa disso tudo que está acontecendo aqui. E eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas sobre a gente trabalhar com evento, né? Óbvio que dentro da produtora audiovisual a gente tem contato com todos os mercados, né? A gente já trabalhou com varejo, já trabalhou com indústria, já trabalhou com medicina, tudo que você pode imaginar e de todos os tipos diferentes de produção audiovisual. Então, é cobertura de evento, é institucional, é publicidade, é conteúdo, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais.
Mas o evento sempre teve um negocinho especial ali no meu coração, porque eu falo, cara, é juntar as pessoas, é compartilhar conhecimento, é compartilhar experiência, é botar gente para trabalhar, é botar gente para ganhar dinheiro. Eu acho que isso muda de fato a cara da economia, muda a cara do lugar. Eu acho que poucos mercados têm um legado com impacto tão alto quanto o segmento de eventos. E o evento, assim, a gente está falando do Rock the Mountain, mas a gente tem a Bauer Fest também, que é o principal evento da nossa cidade e que abre oportunidade para todo mundo, né? Você vê o audiovisual, assim, né? Cada empresa que está ali quer fazer o seu audiovisual, então você abre uma oportunidade para todo mundo estar trabalhando. E, assim, a gente demorou um pouco para virar essa chave na cidade de que os eventos trazem oportunidades, né? E às vezes eles trazem um impacto negativo na questão, né? Você está trazendo um volume trânsito, muito maior de pessoas para a cidade. É claro que no trânsito você vai ter um impactozinho ali de ter algum tipo de retenção, alguma coisa. Então, assim, tem alguns impactos que naturalmente vão ser gerados, mas as oportunidades são muito maiores do que os impactos. Então, a gente precisa também ter essa consciência, tentar melhorar cada vez mais, é claro, né? Não é porque o evento, o trânsito tem que ficar ruim, né? A gente tem que buscar alternativas para que o trânsito flua de uma maneira que não atrapalhe o cotidiano de ninguém. Mas a gente também precisa entender que a gente está com um fluxo maior de pessoas na cidade naquele momento. Que traz um benefício. Então, alguma dificuldade ali vai ter momentânea. Mas eu acho que a cabeça também do Petropolitano ela vem mudando muito nos últimos tempos, enxergando que os eventos são oportunidades, né? Que independente do negócio que a pessoa tenha, mas ela pode se aproveitar de algum momento ali do que está acontecendo, se ela não for ligada diretamente às atividades do evento ali, mas ela pode levar para o negócio dela uma oportunidade, porque você tem o consumidor ali, né? Você tem gente circulando na cidade, então... Como você falou ali da Rua Teresa no Festival de Chocolate. Trazer uma oportunidade. A Rua Teresa é um exemplo disso, que nas últimas Bauer Fests, no último Festival de Chocolate, colocou uma van para levar o cliente dela até a Bauer Fest e voltar. E ela conseguiu gerar um fluxo lá para ela maior. Então, as pessoas se aproveitarem cada vez mais dessas oportunidades. E o que você falou do evento, sobre, né, o que ele impacta, o evento tem uma coisa que é muito interessante, que é a velocidade, né? Você consegue programar um evento para daqui a um mês, 30 dias, e aquilo ali virar uma explosão. E aí a gente tem um exemplo muito grande do que aconteceu com a cidade em 2022, né? Que foi o ano das grandes chuvas, né? Da última tragédia que a gente enfrentou, e que Petrópolis, quem queria vir para Petrópolis naquele momento? Correr risco, não sabia como é que a cidade estava, se tudo já estava funcionando. E a gente, com os eventos, a gente conseguiu quebrar esse problema que a gente estava tendo naquele momento ali, mostrando os eventos. Porque é uma coisa dinâmica, uma coisa rápida, que você resolve rápido, que rápido você mostra que a cidade já está funcionando. É claro que a gente tinha alguns pontos com algumas dificuldades ainda de logística, né, que foram mais afetados, mas você teve o centro da cidade que rapidinho voltou ali a funcionar. Mas como é que você demonstra isso? Como é que você mostra? Então, a gente planejou ali, aí, naquele momento, a gente, né, conseguiu montar uma estratégia e fazer com que os eventos rapidinho mostrassem que a cidade já estava apta para receber pessoas novamente. Então, assim, é um instrumento de um impacto muito, muito rápido e praticamente instantâneo, né? A gente conseguiu, de uma maneira eficaz ali, comunicar que a cidade já estava funcionando. Já estava de pé. Assim, principalmente Itaipava, porque o distrito de Itaipava ele não foi tão afetado quanto o primeiro distrito aqui, o centro da cidade. A vida estava acontecendo normalmente em Itaipava, mas a pessoa de fora ela não conseguia ter essa visão. Então, para ela, Petrópolis era o geral ali, e eu não vou a Petrópolis, porque Petrópolis não tem condição de receber ninguém nesse momento, o que não era a realidade de Itaipava. Então, rapidinho a gente conseguiu comunicar isso
fazer um evento em Itaipava e mostrar que Itaipava tudo estava acontecendo da melhor forma possível. Então, os eventos eles têm essa força também de ter um resultado instantâneo ali. É uma coisa que você consegue produzir de forma rápida e levar essa comunicação de forma rápida. E aí entra o audiovisual também de uma maneira muito forte, né? Mostrando isso, tendo essa capacidade ali de mostrar o que está acontecendo, como as coisas estão fluindo. Então, assim, foi muito bom e realmente é um instrumento que a gente usa quando precisa também para mostrar as coisas de forma mais rápida, os resultados. É um paralelo muito interessante que eu me lembro aqui, foi com o Vale do Cuiabá em 2011. Eu lembro que foi decretado estado de emergência na cidade, que, enfim, tiveram vários impactos ali. Eu lembro que meu pai ele tinha um negócio no centro, uma loja de camiseta personalizada e tal. E de acordo com o que eu me lembro, que ele me falava ali na época, o movimento caiu muito e não teve um trabalho ali de você recuperar a opinião pública do estado da Uhum. cidade. Então demorou tanto tempo para você conseguir recuperar o movimento ali no centro que o negócio do meu pai quebrou por conta de uma tragédia que aconteceu muito, assim, horas praticamente de Uhum. distância dali do centro. Não foi uma coisa grande que afetou a cidade de Petrópolis como um todo, mas ainda assim foi um negócio que a opinião pública se virou os olhos para a cidade de Petrópolis. Cara, Petrópolis está perigoso, não vou não. E aí você vê em 2011 o que acontece quando isso não é feito e a diferença do que Uhum. aconteceu ali de 2022 para cá. Exatamente. Esse exemplo aí é um exemplo ótimo, né? Porque o Vale do Cuiabá está afastado do centro da cidade consideravelmente e afetou a cidade inteira, porque não houve naquele momento uma estratégia de comunicação para mostrar que o centro de Petrópolis é completamente seguro. Você pode vir aqui, nada aconteceu aqui. Então o evento tem essa força, essa capacidade de mostrar que as coisas estão normais naquele momento, naquele local. Né? Por mais que a coisa que aconteceu no Cuiabá naquele momento era gravíssima, mas o centro de Petrópolis não tinha acontecido nada em relação à chuva, nada aconteceu no centro da cidade. Então o centro continuava com a vida normal. Mas como o que se vendia era Petrópolis, Uhum. então a cidade inteira acabou passando pelo problema que pontualmente aconteceu no Cuiabá. Né? É muito interessante. A gente vê quanto que o nosso trabalho realmente muda a cara da cidade como um todo, né? Não é só, olha, você tá levando as pessoas para lá. Não tem forma melhor de você mostrar para o mundo que o lugar tá legal, que as coisas estão bem, do que levar as pessoas para lá, né? Uhum. Como é que a gente faz? E Petrópolis precisa provar que tá tudo bem. Leva as pessoas para lá e mostra para Exatamente. elas que tá tudo Não, bem. e o audiovisual, cara, o poder do audiovisual nisso é uma coisa fantástica. É o que eu falo. Hoje a gente, por meio principalmente da associação, a gente participa muito dos debates da cidade como sociedade civil, no próprio Conselho Municipal de Turismo. E uma coisa que eu falo, assim, às vezes a gente pensa que a gente precisa trazer equipamentos turísticos novos para a cidade. É claro que a gente precisa. Equipamento turístico sempre vai alavancar. Uhum. Mas quanto tempo se demora para você captar um investidor, para ele construir um equipamento, para achar o local adequado? Então, assim, é uma coisa que é de longo prazo. Petrópolis já tem muita coisa. Além da gente ter uma geografia que é exuberante, a gente tem o turismo histórico, né? Pô, História ruas cultural. lindas, casarões lindos. E o que a gente precisa? É divulgar isso. Uhum. Porque hoje você é muito impactado, né? E não tem jeito, o Instagram hoje é uma das principais mídias disso, mas quando você quer viajar, você é impactado quando você vê um vídeo ali, uma foto legal, principalmente o vídeo, né? Mostrando um lugar, como é que ele é bonito. E eu acho que hoje, se a gente conseguisse investir nessa divulgação da cidade, do que a gente já tem aqui, Uhum. de imediato de 25% a 30%, a gente conseguiria melhorar o nosso fluxo turístico aqui só divulgando isso. E o audiovisual eu vejo que dentro do turismo hoje é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para ser usada na divulgação, porque é onde você consegue mostrar ali uma experiência, né? Onde você consegue passar aquela emoção que cria o desejo. Né?
Quando você, a primeira coisa que te impacta para ir a um lugar é o desejo, é você ver e querer ir, né? Assim, e eu vejo hoje algumas cidades no Brasil fazendo isso de forma Uhum. magnífica. Gramado, por exemplo, você se encanta, né? Quando você vai ver ali as postagens, o que está rolando de Natal, por exemplo, em Gramado, né? Os vídeos que você vê do desfile, os vídeos que você vê dos locais, da decoração, é o que te desperta naquele momento para ir para lá. E aí a gente tem vários outros exemplos de cidades no, Rio, no Brasil, né? De locais na cidade do Rio de Janeiro. Às vezes você vê um vídeo sei lá, da Pedra do Telégrafo, lá onde as pessoas gostam. O que te impacta aí lá é aquela foto que você viu maravilhosa lá, né? Então eu vejo que o audiovisual dentro do turismo hoje é uma ferramenta importantíssima, uma das mais importantes no nosso cenário aqui, da nossa cidade. É o que a gente precisa muito, criar bastante conteúdo da nossa cidade para poder despertar esse desejo. E é o que eu sempre bato lá, que a gente precisa divulgar a nossa cidade, porque os investimentos, os novos equipamentos, isso tudo vão vir depois que a gente criar uma demanda, melhorar a nossa demanda. E a gente hoje em Petrópolis já tem bastante coisa pronta. Então o que a gente precisa é realmente divulgar. E eu posso te dar um exemplo disso do Som e Luz, que é um projeto que a gente está executando lá no Museu Imperial, que é um projeto que já esteve acontecendo durante alguns anos e trouxe 400 mil pessoas para a cidade para assistir esse espetáculo. E a gente, no lançamento agora, a gente fez uma estratégia, como a gente não tinha muita verba de divulgação, a gente fez uma estratégia de convidar os influencers para uma sessão exclusiva, onde foi gerado muito conteúdo ali audiovisual e que fez explodir aquele lançamento ali por conta do audiovisual, porque é uma ferramenta de um impacto muito grande e que traz um retorno muito rápido também. Então a gente precisa cada vez mais dar atenção a isso, porque realmente é uma ferramenta que pode ser muito mais utilizada em Petrópolis do que a gente está utilizando hoje. Eu não poderia concordar mais, né? Mas então eu sou suspeito para falar, porque a gente entende que o audiovisual é uma ferramenta muito potente de alcançar objetivos, né? A gente sempre gosta de falar que a gente não é uma padaria de vídeo que a pessoa chega, bate lá na porta, oi, quanto é que tá o vídeo? Bota 10 aqui na sacola para mim. A gente gosta de desenvolver isso tudo em conjunto com o cliente final, né? Então vou dar o exemplo ali, voltar no que a gente estava falando ali, do Armazém do Grão, né? Que foi o comercial que a gente fez ano passado, dos 17 anos, e estamos conversando para falar aí dos 18 anos esse ano e tal. O que você pensa quando... O que passa na cabeça quando você pensa comercial de supermercado na TV? É produto e preço, produto e preço. A gente entrou com uma proposta completamente diferente. A gente trouxe a jornalista Carol Freitas, que é muito conhecida aqui na cidade, que fala sobre a história, sobre cultura e tudo mais. Ela criou um roteiro, a gente fez ali um comercial onde a gente expôs os objetivos, a missão, os valores, a visão do Armazém do Grão num comercial de 1 minuto para passar durante o Jornal Nacional na InterTV. E antes de qualquer coisa, a gente chegou e perguntou: qual é o critério de sucesso? O que vocês vão o que vai fazer vocês olharem para esse comercial e falar, pô, era exatamente, valeu a pena, era exatamente isso que a gente queria. E é isso, é entender o que o audiovisual pode fazer por aquele negócio, por aquele projeto, por aquela cidade, né? Às vezes o critério de sucesso é você olhar e falar, poxa, transmitiu exatamente o que eu queria. Conseguiu comunicar para as pessoas que a nossa empresa acredita nisso. Ou então conseguiu trazer mais turistas para a cidade de Petrópolis. Ou então conseguiu incentivar tantos jovens a se inscreverem num programa de estágio para participar de eventos pela cidade. É uma das coisas que a gente fez aqui, assim que a gente teve a oportunidade, primeiro momento que a gente conseguiu ali, avaliou, fez sentido para a gente, vamos contratar um estagiário. Ah, porque a gente precisa de mão de obra barata? Não, porque a gente precisa pegar alguém que quer trabalhar com isso e treinar aquela pessoa. A gente tem uma rede de freelancer que, quando a gente precisa de uma pessoa mais experiente, a gente vai lá e chama. Mas a gente queria, como um objetivo da empresa, virar e falar, ó, a gente quer treinar alguém, a gente quer mudar a vida de alguém, fazer algo de diferente pela cidade. E eu acho que isso passa muito por você entender o que mais vai impactar naquele lugar. Então, o critério de sucesso pode ser mais negócios, pode ser mais pessoas, e o audiovisual serve para tudo isso.
né? A gente tem como transformar qualquer experiência, qualquer vivência em algo que traga mais cliente, que gere mais resultado, que aumente margem de lucro e não sei o que, enfim. E por mais que eu, formado em cinema, tenha toda essa coisa, não, meu legal, eu gosto de fazer filmes incríveis, eu gosto de fazer coisas emocionantes. Às vezes o que o turismo precisa é um monte de influenciadores fazendo Uhum. conteúdo com celular, que não é uma coisa cinematográfica, mas é o que aquilo ali precisa naquele Sim. momento. É exatamente isso, assim, se você for olhar realmente dentro dessa área do turismo, assim, o cenário que a gente tem é um cenário privilegiado, é um cenário lindo, né? Petrópolis é uma das cidades mais bonitas do Brasil e não estou falando isso porque eu sou petropolitano e apaixonado, não, mas é porque é uma É porque é realidade, verdade, é. né? Você olha uma Avenida Queller, não sei que rua é mais bonita do que a Queller no Brasil. É difícil é, você ter outra opção para brigar pau a pau ali com a Queller, que é uma das ruas, né, mais bonitas da nossa cidade. E realmente, para mim, uma das ruas mais bonitas que a gente tem no Brasil. Então, quanta coisa de audiovisual você pode fazer ali para vender a cidade, a catedral, os prédios históricos, a Praça da Liberdade, né? A Praça da Liberdade com aquelas árvores que quando estão, acho que são sapucaias, né? Que quando estão floridas ali, como é que fica lindo, né? Aquele ipê amarelo que você tem ali que virou um símbolo da cidade. Então, assim, tem muita coisa, né? Eu estou falando aqui de uma rua, né? Uhum. Se for olhar, né, quantas paisagens, pôr do sol, quantas você tem aqui na Serra que Você entra são... na cidade, você tem o Palácio Quitandinha, com aquele lago Exatamente. maravilhoso. Então a gente precisa realmente explorar isso mais, vender isso mais, porque além de ser o que hoje as pessoas estão buscando, se você for realmente colocar isso, projetar isso, não é caro. Então é muito mais fácil de executar do que você pensar em muita coisa mirabolante que tem por aí. Eu penso hoje que o audiovisual pode dar um resultado para a cidade muito rápido e com um custo muito pequeno. Então, assim, eu sempre bato que assim, a gente precisa investir nisso, a gente precisa criar conteúdos de qualidade para a gente distribuir isso para o Brasil inteiro e as coisas naturalmente na internet hoje elas acabam viralizando, né? Então, se a gente conseguir produzir coisas legais aqui e conseguir distribuir isso bem, a cidade imediatamente vai colher esses frutos. Faz total sentido, cara. Eu vou te dar um exemplo assim dentro do nosso negócio que é um negócio fantástico. A gente sempre toca nesse assunto. Quando a gente começou a idealizar o Festival do Chocolate, né, e a gente veio trabalhando estratégia ali, veio entendendo o que ia acontecer, o primeiro Festival do Chocolate ele foi 10 vezes maior do que a gente imaginava. A gente se programou para um público, para uma coisa, e no meio do caminho a gente entendeu que o negócio era muito maior do que a gente estava projetando. E o que fez a gente dar uma virada de chave nisso, para entender que o evento ia ser muito maior do que a gente imaginava, foi um vídeo que o Brownie do Tom fez da caneca de fondue de chocolate dele. Ele fez um vídeo da caneca anunciando, né, mostrando esse produto dele, que é um produto de muito sucesso. Ele fez um vídeo com a caneca anunciando o Festival do Chocolate. E esse vídeo viralizou e teve mais de 7 milhões de visualizações. Eu lembro. Só no canal dele. E aí, quando você tem vídeos, né, que estão viralizando muito ali, você acaba tendo outras pessoas que simplesmente copiam um vídeo e colocam na sua página para se aproveitar daquele momento ali. Então a gente começou a ver outras pessoas que também pegaram esse mesmo vídeo com mais 4 milhões de visualizações, com mais 1 milhão de visualizações. Então a gente entendeu que o evento estava completamente estourado, que a gente tinha que dobrar a nossa capacidade de atendimento, de tudo. Então, esse audiovisual, esse vídeo ali que foi muito bem feito, que vendeu o produto dele e o evento muito bem, virou a chave para a gente do que ia acontecer no evento, através de um audiovisual. Então, assim, é muito importante e é hoje o que o mercado está consumindo. É isso que a gente precisa entender. O que o mercado está consumindo hoje é o audiovisual. Para esses setores, principalmente de turismo, de eventos, a pessoa quer, ela é impactada e que o que cria o desejo nela, num primeiro momento, é o audiovisual.
Cara, é exatamente isso. É entender que, no final das contas, a gente está trabalhando para algo maior do que a gente. O audiovisual é uma ferramenta. E aí, só para voltar no custo, que aí é o que eu bato, que é um produto dentro de outros investimentos que é muito barato, que não pode se deixar passar porque é um investimento barato para o impacto que ele traz. Esse vídeo, o que custou esse vídeo para a gente? Entendeu? É um custo muito pequeno para um impacto gigante do que aconteceu. Na verdade, para a gente, produção não teve nem custo nenhum. Porque quem produziu foi a empresa que ia participar ali do festival, que foi o Brownie do Tom, que produziu esse vídeo. Então, assim, né, com um custo que também não deve ter sido tão alto dentro de uma realidade, e um negócio que mudou uma história ali de um evento por conta desse impacto. Cara, é exatamente isso. Eu entendo que existe, dependendo do porte do evento, existe uma resistência, existe uma preocupação. Ah, mas é pouco tangível, eu não vou conseguir ver. Como é que eu vou saber quanto que trouxe de resultado a partir do meu investimento? Existe uma certa resistência e é complicado você entender, né? Quando você está gerenciando um caixa ali, você tem uma quantidade finita de dinheiro ali, né? E você precisa fazer tudo acontecer. Você tem ali a logística, você tem ali a folha de pagamento, você tem suprimento, você tem, enfim, incontáveis linhas na planilha, e o audiovisual, no final das contas, na cabeça da pessoa de quem está tomando aquela decisão, é apenas uma linha que precisa ser conciliada no final da planilha. E ela, apesar de ser barata para o que ela é uma linha alta, o valor é alto. Né? Então existe uma certa resistência que é um desafio do nosso lado enfrentar esse desafio. É um desafio enfrentar essa dificuldade, porque é muito fácil você olhar e falar, eu comprei 50 mil reais de mantimentos e vendi 150 mil. É fácil entender que os 50 mil se transformaram em 150 mil. Aí a gente vai investir 50 mil, 100 mil numa campanha audiovisual, como é que a gente sabe qual foi o retorno daquilo ali? É meio que impossível de você metrificar, mesmo nas campanhas de redes sociais, de mídia digital, onde você tem ali números de visualização, você sabe quantas pessoas viram, você não sabe quem viu aquele vídeo e comentou com alguém, mas não compartilhou. Você não sabe quem viu aquele vídeo, leu e, pô, não é pra mim, guardou e nunca mais vai pensar nisso de novo. É uma coisa complicada e é um trabalho muito minucioso você entender quais são as coisas que, de fato, convencem esse gestor a entender que aquilo ali é importante e precisa ser feito. E que não é um dinheiro que você está jogando no lixo só porque você não viu o resultado. Que, no final das contas, aqueles 150 mil que foram vendidos só foram possíveis por causa da estratégia de comunicação que envolveu o audiovisual. Mas aí é que eu volto a falar contigo da experiência, de buscar o network, de buscar os contatos. Aí eu vou falar do nosso segmento especificamente, dos eventos. Não tem uma empresa grande de evento que a gente não se espelhe, ou um evento em si, que não tenha um bom investimento em audiovisual. Então, aquilo ali, você tem que seguir o que o mercado está te mostrando ali, que é o que está dando certo. Resultado, né? Eu estive num evento no Rio essa semana, na Praia de Ipanema, um festival de bossa nova. E se você olhar ali o que foi feito de audiovisual, é o que perpetua o evento para a próxima edição. É o que vai ficar rodando ali nas redes sociais durante os próximos 6 meses ou o próximo 1 ano da próxima edição, é o que vai ficar fazendo a venda ali o tempo inteiro. E aí tem coisas que você vai mensurar exatamente pelo número de visualizações e tudo, mas tem o que você não mensura, que é o cara que olhou do celular de outra pessoa ali junto, né? É a pessoa que copiou, mas que você... né? Eu tô te falando do Brownie, o exemplo típico aí do Brownie do Tom, da caneca do Festival do Chocolate. A gente conseguiu identificar 1 ou 2 ali que copiaram o vídeo e que tiveram um resultado muito grande só em replicar esse vídeo, mas quantos replicaram que a gente não viu? Que a gente não teve o acesso a essa página, né, esse perfil, para poder ver a quantidade de visualizações dele ali. Então, com certeza, é uma coisa que pode dobrar do que a gente acha ali, do que a gente identificou, mas que a gente não consegue mensurar o total, porque o negócio cai numa rede que a gente não consegue acompanhar. Então,
E isso vira, assim, o vídeo tá lá postado até hoje. Claro que naquele momento ele teve uma viralização, um potencial muito maior. Mas até hoje alguém está passando por ali e ainda vê aquele vídeo e ainda desperta o Ele tá lá até interesse hoje. do evento. Então, assim, é um documento que virou aquilo ali, é um histórico que ficou aquilo ali, que é do ano de 2024, mas que vai impactar uma pessoa em 2026 e que vai despertar o desejo dela de vir esse ano no festival. Então, isso pra gente, esse documento que vira esse audiovisual ali é muito importante. Ele está ali, às vezes até por uma busca, né? Hoje as pessoas cada vez mais usam as redes sociais para fazer busca, né? Não é... O TikTok é o novo não Google. tão só como era o Google lá, né? Que você ia na barra lá e escrevia. Hoje você vai no Instagram e escreve ali. E quando você escreve, você vai recuperar ali um vídeo ali, né? Que foi feito em eventos, em edições anteriores, mas que vai mostrar ali exatamente como é o evento. Então, isso perpetua. Cara, eu acho que assim. Tá até difícil pensar no que mais falar, porque a gente entrou num assunto tão importante e que faz uma diferença tão grande, deixa um legado tão intenso para a cidade, que acaba que a gente falou do teu trabalho, a gente falou um pouco do meu, e olha. Os dois têm um legado que é muito entremeado um com o outro e que são. É muito fácil para mim falar que são os mais importantes, né? Mas se não são os mais, está muito perto ali da lista de prioridade, né? Das coisas que fazem a diferença pro crescimento de uma sociedade, de uma cidade turística, né? São os eventos e a comunicação. Eu vejo isso como um dos maiores potenciais de crescimento e é muito bom saber que pessoas da área compartilham da minha visão. Não, e assim, eu vou te dar mais um exemplo, né? Todo o evento, o audiovisual acompanha a gente hoje em todos os eventos, não tem um que a gente não tenha essa produção. E principalmente, né, dentro do nosso negócio, a gente tem cada um que cuida ali de setores, né? E hoje, muito da minha parte é fazer a captação de recursos e de patrocínios. E a minha apresentação do evento, a primeira coisa que eu sento na reunião para vender um evento é o meu vídeo institucional do evento. Ali eu consigo transmitir o que a gente entrega, qual a emoção que a gente traz. Então, é a minha principal ferramenta de venda hoje, quando eu sento numa reunião para apresentar um evento, é mostrar o vídeo do evento que consegue ali mostrar tudo que eu preciso falar na reunião. O vídeo ali já me adianta o que eu estou vendendo. Então, assim, é um instrumento para mim, fora disso que a gente faz para o público em geral, para essa venda em geral e para a captação ali de clientes para o evento, é o meu argumento de venda quando eu sento numa mesa para vender o patrocínio do evento. Assim, a apresentação do evento é o vídeo que eu mostro ali para colocar a pessoa dentro desse ambiente para ela entender realmente o que eu estou indo conversar com ela. E não tem nada que seja melhor do que eu mostrar o vídeo do evento na mesa de reunião, entendeu? Então, hoje virou o meu principal argumento de venda ali naquele momento, é mostrar, é o instrumento que eu tenho para virar o argumento de venda para eu mostrar o evento. É a mesma coisa que a gente faz. A gente sempre tem um dos treinamentos que a gente fez, né, nessa coisa da gestão da produtora, das referências das maiores produtoras do país, é a reunião de apresentação comercial que precisa ser feita em menos de 10 minutos. Né? O nosso mentor ele usa um número, ele fala, ó, 7 minutos é o suficiente para apresentar a produtora de vocês. Vocês precisam de 5 para apresentar e de 2 para mostrar o vídeo. Porque não tem como você... Não, porque... qual é o teu diferencial? O meu vídeo é mais bonito. Minha equipe é mais bem treinada. Eu tenho o melhor diretor, eu tenho a melhor câmera. Cara, isso aí qualquer um consegue fazer. Eu consigo pegar um cartão de crédito e ir lá comprar a câmera melhor do que o meu concorrente amanhã. Mas não é isso que vai fazer a diferença. Não é isso. Não é o funcionário que está ali assinando, não é o diretor, que o nome dele no final. É o produto final. Sim. É o trabalho. É aquilo ali que precisa ser mostrado. Então, no nosso caso, é o vídeo. Então, dos 7 minutos da nossa apresentação, 2 são reservados para, olha aqui, é isso que a gente faz. E aí, aquilo ali precisa falar pelos outros 5 minutos. Os outros 5 minutos são só formalidade. É só Sim. você, de fato, falar, a gente faz isso, isso e aquilo, a gente entrega isso, isso, isso. Vamos desenvolver um projeto juntos. E é isso.
E, cara, eu sei que você tem um outro compromisso aí, eu não quero ficar te segurando aqui, eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para fazer ainda pela frente. É muito bom saber que existem empresários e pessoas que estão preocupadas com o audiovisual, que entendem o valor e que reconhecem que é uma ferramenta de altíssimo potencial. É, é muito bom também saber que eu estou tão bem alinhado em relação aos meus valores enquanto empresário com uma das maiores referências do setor da cidade. Né, já faz algum tempo que eu acompanho o teu trabalho, nas primeiras vezes que a gente se comunicou, né, você trabalhou com a minha mãe, que era gerente de banco, sabe-se lá quantos anos atrás, então já tinha uma conexão aí que eu já sabia, já sabia da sua existência, já acompanhava e tal. E aí, agora, conhecendo melhor, sabendo mais sobre a sua trajetória, sobre a mentalidade, como que você gerencia a sua empresa, eu não vou falar inspirador, mas é o tipo de coisa que eu olho e falo, pô, tô no caminho certo. Tem dias que são difíceis, gerenciar uma empresa sempre tem ali os dias mais desafiadores que se fala, cara, hoje eu precisava de alguma coisa para me animar, né? Tem dias que não são fáceis. Mas dias como esse me dão uma alegria de saber que, apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades, a gente está seguindo o caminho certo. Foi um prazer te receber aqui. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, mais alguma coisa para comentar, o espaço é seu. Não, eu te agradeço, assim, é muito bom compartilhar, assim, não, não me sinto isso tudo aí que você falou, o principal, nada disso, acho que é um conjunto, tem muita gente boa na cidade fazendo as coisas acontecer. É, e eu acho que o principal que a gente pode também sempre mostrar é que, assim, existem oportunidades, né? Às vezes a coisa não acontece de um dia para o outro, às vezes eu hoje vejo, assim, às vezes a pessoa acabou de conhecer o meu trabalho agora e acha que eu caí ali por Acha que sempre foi sorte, fácil, né? o que sempre foi fácil, né? Mas não sabe que existe ali uma batalha para trás muito grande, que nem todos os momentos foram fáceis e que a gente vai acreditando, vai tentando construir, persistindo. E as coisas vão acontecendo. É claro que quando a gente se dedica, quando a gente busca referências, eu acho que isso é muito importante, a gente ter as referências e entender que aquele caminho que aquela pessoa seguiu ali é um caminho legal, eu posso me inspirar nela para buscar trilhar aquele caminho também. Então acho que é importante a gente também poder hoje compartilhar um pouco, né? E entender que são várias fases. Como eu te falei, assim, eu já entreguei o papel na rua, eu já servi a bebida no bar, eu já passei por todas as fases, eu entendo de todas as fases, vivi ali cada momento e cada fase e buscando. É claro que a gente sempre busca melhorar, mas as coisas não são fáceis, mas existem oportunidades. Assim, eu nunca na minha adolescência, na minha, né, iniciação ali profissional, podia imaginar que eu ia ter uma boate, por exemplo, que era um sonho. E aí aquilo aconteceu. É claro que foi muito trabalho, foi estar ali persistindo, mas as coisas acontecem. Você tem que estar preparado ali para poder agarrar a oportunidade e fazer com que ela dê certo. E nem sempre tudo vai dar certo. Às vezes o erro, ele também, assim, a coisa dar errada faz parte do aprendizado, do caminho que você tem que trilhar. Aquilo ali, às vezes, ali na frente, aquilo vai fazer uma diferença enorme na sua vida, porque você não vai passar por aquilo ali de novo que você já viveu. Então, é realmente construir e eu acho que o principal é tentar, depois disso, compartilhar e poder ensinar e poder fazer com que outras pessoas também alcancem o sucesso. Acho que isso ninguém vai ser eterno. Daqui a pouco não sou eu que vou estar fazendo os eventos aí, alguém vai estar fazendo no meu lugar, porque isso é a coisa natural da vida. Ou eu vou parar porque eu quero, ou vai chegar a minha hora. Então, assim, alguém vai ter que ocupar aquele espaço. E ali alguém tem que estar preparado também para ocupar aquele espaço ali. O espaço sempre vai ser ocupado por alguém. Nenhum espaço fica vago. O vácuo ali ele fica momentaneamente, mas alguém vai ocupar aquele Uhum. espaço. Então alguém tem que estar crescendo ali no momento também para ocupar aquele espaço. As oportunidades elas vão acontecer. Ninguém é eterno e negócio nenhum é eterno. Essa é uma coisa que a gente vai aprendendo aí ao longo do caminho também. Maravilha, querido. É sempre um prazer poder conversar com alguém que eu admiro, com alguém que eu acompanho o trabalho e que eu sei que
no final das contas, é uma pessoa que eu adoraria estar aqui não só para fazer esse podcast, só para ter essa conversa também, mas é muito bacana ter a oportunidade de explorar o que faz uma pessoa como você sair da cama todos os dias, o que você acredita, o que você valoriza no seu trabalho, porque é isso que você falou, né? As pessoas que estão lá fora precisam se inspirar em alguém, precisam ter alguém para se espelhar, alguém com quem elas possam aprender. E é por isso que a gente está aqui, né? A proposta desse podcast é muito, muito além de simplesmente falar sobre trabalho. É sobre o que a gente deixa para trás e certamente uma das coisas que você vai deixar para trás e está deixando já agora é essa mentalidade de que a cidade tem muito valor e de que o turismo e os eventos são uma ferramenta poderosíssima, não só de conexão humana, né, de experiência, de você ter uma vida plena, de você viver momentos memoráveis, mas também de você potencializar o alcance e a economia e os negócios daquela região. Foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer também você ter assistido aqui até o final. Esse é o podcast Curadores de Legado e a gente se vê no próximo episódio.